Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aqui é o segundo vídeo da playlist sobre a equação da reta tangente e nesse vídeo eu vou resolver esses dois exercícios, tá? Eu vou achar a equação da reta tangente à curva da função y igual a 2 sobre x no ponto P 2 e 1 e também da curva y igual a raiz de x mais 1 no ponto P 3 e 2. Para isso eu vou usar a definição, a taxa de variação, usando essa fórmula de limite. Beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dê um joinha aí para ajudar a gente. Vamos para a aula. Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, eu sempre começo achando a taxa de variação e eu escrevo sempre a fórmula para eu não esquecer, não errar. Então eu vou lá e coloco, m é igual ao limite quando ΔX tende a zero, vou fazer um risco grande aqui, da função f de x1 mais ΔX menos f de x1, tudo isso dividido por ΔX. Então aqui eu tenho a fórmula para encontrar a taxa de variação da equação da reta tangente. Agora eu vou substituir. Então isso vai ficar m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí eu tenho que ver o seguinte, no primeiro caso eu vou ter que colocar f aplicado em x1 mais ΔX. O x1 mais ΔX vai entrar no lugar do x. Com isso eu vou ter 2 dividido por x1 mais ΔX. Fiz a substituição. Agora eu continuo na fórmula. Menos. Aí a função vai ser 2. Ela é aplicada em x1, então 2 dividido por x1. Não posso esquecer que tudo isso está dividido por ΔX. Deixa eu melhorar essa linha aí. Tudo isso dividido por ΔX. Próximo passo, Eu não posso tentar calcular o limite agora, que vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, não vai me ajudar em nada. Então eu vou tirar o MMC, o menor múltiplo comum entre essas duas frações, para tentar simplificar. Com isso eu vou ter que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Já vou passar essa linha grande aqui, o MMC entre x1 mais ΔX e x1, eu sempre faço assim, é o próprio x1 vezes o x1 mais ΔX. Tudo bem? Tudo isso dividido, agora eu vou fazer uma linha grande aqui, melhorar isso. E para obter quem vai aqui em cima, pessoal, eu sempre multiplico cruzado aqui, fica fácil, É x1 vezes 2, que vai dar 2x1, menos da fórmula. E agora eu multiplico cruzado aqui também, só não posso esquecer de colocar dentro de um parênteses, Então vai ficar assim, 2 vezes x1 mais ΔX. Beleza. Próximo passo é desenvolver, então, essa parte da matemática básica. Tudo isso dividido por ΔX. M é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Fazer essa linha maravilhosa aí já. Desenvolver ali, então vai ficar aqui no denominador x1 mais ΔX. Tudo isso dividido por, aí aqui, 2x1, distributiva, menos 2x1, menos 2 ΔX. Tudo bem? Tudo isso dividido por ΔX. Eu observo que eu tenho 2x1 negativo e 2x1 positivo. Então, um cancela o outro, já foi embora. O que vai sobrar aqui, então? Sobrou que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Vou fazer aqui a linha grande. Vou colocar o ΔX aqui dividindo tudo. Vou colocar o denominador x1 mais ΔX.
E aqui no numerador sobrou menos 2 ΔX. Menos 2 ΔX. Pessoal, agora eu tenho uma divisão de frações e eu vou aplicar aquela regra. Preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Para isso eu vou imaginar então que aqui embaixo tem o número 1. Ó. Então eu tenho a primeira fração e tenho a segunda fração. Preserva a primeira, então vamos lá. Ó. M é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí a primeira fração, menos 2 ΔX dividido por x1, x1 mais ΔX, vezes o inverso da segunda, que vai ser 1 sobre ΔX. Observe que eu tenho ΔX multiplicando e ΔX dividindo. Um cancela o outro e o que sobrou foi m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui em cima vai sobrar menos 2. Tudo isso dividido por x1 mais ΔX dentro do parênteses. Pessoal, agora eu vou aplicar o limite, beleza? Depois de todas as manipulações, eu aplico o limite. O meu ΔX está indo para zero, então esse carinha aqui vai para zero. Com isso vai sobrar x1 vezes x1 no denominador. Eu já apliquei o limite, então eu tenho que a minha taxa de variação m é igual a menos 2 dividido por x1 ao quadrado. Tudo bem? Só que daí eu quero calcular a equação da reta tangente no ponto P, 2 e 1. Você sabe que o número 2 é a coordenada x, então é esse 2 que vai entrar aqui. Ó. Com isso eu vou ter, então, menos 2 dividido por... Se o 2 vai entrar aqui no lugar do x1, então vai ser 2 ao quadrado, 4. Com isso eu tenho que a minha taxa de variação é menos 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Encontrei a inclinação da reta tangente. Agora eu pego aquela fórmula y menos y0 igual a mx menos x0. Essa aqui é a equação ponto inclinação da reta tangente que nós vamos usar. No lugar do y0 eu vou colocar o valor 1, né? X e y. Então aqui vai ficar y menos 1. No lugar do m, menos meio. X menos o x0. Quem é o x0? 2. Tudo bem? Fazendo manipulações, então eu tenho que y menos 1 é igual a distributiva menos x sobre 2 mais... Multiplicando aqui, esse 2 cancela o 2, então vai sobrar menos 1 vezes menos 1, mais 1. Beleza, pessoal? Para finalizar, então, eu vou mandar esse menos 1 aqui para o outro lado. Menos 1 vai para o outro lado, ele vai com sinal de mais. Se ele vai com sinal de mais, ele soma com aquele 1, então eu tenho que a minha equação reduzida é do tipo y igual a menos x sobre 2 mais 2. Beleza? Pessoal, isso aqui é a minha equação reduzida. Agora eu vou mostrar como é que ficaria a equação geral da reta, porque pode ser que o professor peça a equação geral. Para obter a equação geral, eu vou passar o y para o outro lado, o y vai negativo. Aí você vai ter aqui, ó, menos x sobre 2 menos y mais 2 igual a 0, tudo bem? Só que no formato da equação geral da reta, não é bom deixar uma fração e nem é bom deixar o número negativo. Por isso eu vou multiplicar tudo por menos 2, porque menos vezes menos vira mais e esse 2 aqui cancela com isso. Tudo bem? Com isso, então, ó, eu vou ter que a minha equação geral da reta vai ficar assim, ó. Aqui multiplicando, vai ficar x positivo, vai cancelar o 2, então ficou x.
Aí é menos vezes menos mais, 2 vezes y, 2y, mais 2y. Menos vezes menos mais, menos vezes mais menos, menos vezes mais menos, 2 vezes 2, 4. Menos 4 igual a 0. E com isso nós finalizamos a equação geral da reta. Então nós temos a equação reduzida e a equação geral da reta. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. E não esquece, dá um joinha aí para ajudar o canal, né? Pessoal, o outro exercício então é esse aqui, né? Você tem a curva y igual a raiz de x mais 1 e quer calcular a equação da reta tangente no ponto P, 3 e 2. Escrevendo lá a definição para achar a taxa de variação, m é igual ao limite, quando ΔX tende a 0. Disso aí tudo eu vou ter aqui então que é f de x1 mais ΔX menos a f de x1. Tudo isso dividido por ΔX. Fazendo a substituição, m é igual ao limite quando ΔX tende a 0. No lugar do x aqui, então, na primeira aplicação da função, vai entrar o x1 mais ΔX. Então, eu vou ter ali raiz de x1 mais ΔX mais 1. Beleza? Fiz a primeira substituição. Menos, agora a função aplicada em x1, então aí fica moleza, né? Fica x1 mais 1. Lembrando que a única coisa que eu fiz, então, aqui foi substituir o x por x1 mais ΔX e o mais 1 continuou. E aqui eu substituí o x por x1, tudo bem? Continuando aí, então, aqui, dividido por ΔX. Pessoal, nesse passo, então, agora eu tenho que racionalizar. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo numerador aqui com sinal invertido. Então, isso aí vai ficar x1 mais ΔX mais 1 dentro de uma raiz, menos, vira mais, né? Aí aqui de novo, x1 mais 1. Aí aqui nossa raiz bonitinha aqui. Tudo isso dividido também pela mesma coisa. Então, vai ser raiz de x1 mais ΔX mais 1, somado com raiz de x1 mais 1. Beleza, pessoal? Agora eu vou usar a seguinte propriedade para ganhar tempo. Ó. Toda vez que você tiver alguma coisa do tipo assim, ó, a mais b vezes a menos b, que é chamado produto da soma pela diferença, então você tem o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É o que eu vou aplicar aqui. Veja que eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, isso aí vai ficar m igual ao limite quando ΔX tende a 0. Fazer essa linha aqui. Gente, ó, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Só que quando a raiz é elevada ao quadrado, ela cancela tudo, some, tá? Então, mas eu vou fazer, vai lá, vamos lá. Então, aqui vai ficar raiz de x mais ΔX mais 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos raiz de x1 mais 1, que é o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo você multiplica, então vai ficar ΔX vezes aquela raiz ali, ó. Raiz de x1 mais ΔX mais 1, somado, essa aqui dentro da raiz, né? Somado com a raiz de x1 mais 1. Tudo bem até aí, pessoal? Fecha o parênteses e continua. Agora ali, ó, m é igual ao limite quando ΔX tende a 0. O expoente 2 cancela a raiz. O outro expoente 2 cancela outra raiz, porque são funções inversas.
Aqui, então, vai sobrar x1 mais ΔX mais 1. Aqui eu vou fazer a distributiva do sinal, menos x1, menos 1. Tudo isso dividido por esse negócio bonito aqui, que é ΔX, abre parênteses, raiz de x1 mais ΔX mais 1, somado com a raiz de x1 mais 1. Fechando a raiz, então, aqui, para ficar organizado. Fechando parênteses e aumentando a linha aqui. Veja que esse parênteses aqui ficou bem pequeno, né? Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, observe que já dá para cancelar algumas coisas, que é a meta disso aqui. Menos 1 com mais 1 foi embora para o espaço. Menos x1 com mais x1 foi embora para o espaço. Pessoal, para ganhar tempo, dá uma olhada. Aqui em cima sobrou apenas ΔX. E aqui embaixo também sobrou o ΔX em evidência. Então eu também vou simplificar. Simplifiquei. O que sobrou? Sobrou, então, limite quando ΔX tende a 0. Aqui em cima, como não sobrou nada e a gente simplificou, então fica o número 1. E aqui embaixo sobrou, então, ó, a raiz grande de x1 mais ΔX mais 1. Então, essa raiz grande, somada, e agora com a outra raiz aqui, ó, x1 mais 1. Tudo bem? E agora, pessoal, agora eu vou aplicar o limite, tá bom? Vou aplicar o limite. Veja que o meu ΔX está indo para 0. Então, esse carinha aqui vai para 0. E aí eu vou ficar com a primeira raiz sendo x1 mais 1. A segunda raiz sendo x1 mais 1. Então, eu tenho duas raízes que se somam. Ou seja, eu vou ter duas dela. Com isso, eu tenho que a minha taxa de variação m, ó, lá em cima, é igual a 1, deixa eu fazer aqui bonitinho, sobre 2 raiz de x1 mais 1. Veja que sempre eu estou encontrando a minha taxa de variação como uma função que depende do x1. E nesse caso, o x1 é 3. Com isso, eu vou ter que m é igual a 1 dividido por 2 vezes, olha lá, ó, x1 é 3, né? 3. Se você colocar aqui 3 mais 1, 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? 2. Beleza? Com isso, nós temos que a taxa de variação é 1/4. Encontrou a taxa de variação? Muda a cor da caneta para não ficar muito misturado e vamos atrás da equação da reta tangente, tá? Pega aquela equação genérica, y menos y0 igual a mx menos x0. Substitui tudo que você tem. O primeiro y é fixo, menos o y0 é 2, igual o m é 1/4. O x é fixo e o x0 é 3. Até aí tudo bem, né? Y menos 2, vou preservar aqui? Não. Gente, eu já vou mandar o 2 para o outro lado, tudo bem? O 2 vai para o outro lado positivo. Com isso, eu tenho, então, y igual x sobre 4 na distributiva, menos 3 sobre 4, mais 2. Beleza? Agora eu tenho aqui que y é igual a x sobre 4, menos... Gente, ó, 3/4, para transformar em fração equivalente com o denominador 4, eu sei que o número que divide por 4 para dar 2 é 8. Beleza? Y igual a x sobre 4, menos 3/4 mais 8/4, então vai sobrar mais 5/4. E eu achei aqui a equação reduzida da reta. A equação reduzida, tá? Reduzida. Essa aqui é a equação reduzida. Acabou. Mas e se eu quiser transformá-la em equação geral da reta? Olha o que eu vou fazer de forma bem rápida. Acompanha aí, ó.
Vou multiplicar por 4 para isso aqui sumir. Aí, a hora que eu fizer 4 vezes x sobre 4, vai sobrar o x. 4 vezes 5 sobre 4, vai sobrar o 5. 4 vezes o y vai dar 4y. Só que o y vai para o outro lado, então vai sobrar o quê? X mais 5. Esse carinha vai para o outro lado, menos 4y igual a 0. E essa aqui é a equação geral da reta, que é tangente à curva y igual a raiz de x mais 1 no ponto P, 3, 2. Beleza, pessoal? Esse aqui é o segundo vídeo da playlist e eu vou fazer mais, tá? Vamos fazer bastante exercício para você ficar muito bom nisso aí e gabaritar a sua prova de cálculo. Um abraço, bons estudos e se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha, ativa o sininho e me ajuda, né? Obrigado, fui!